pessoal do 7º ano, vocês estão bem? Né? Como estão em casa, de estudo em casa? Espero que estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana nas nossas aulas de geografia. Né? Hoje temos a conclusão do capítulo 5, a aula 2, concluindo o nosso capítulo 5 de geografia, certo? O que estudaremos hoje? Hoje nós vamos estudar sobre a indústria no Brasil. Vocês lembram que na aula passada a gente viu toda a questão da urbanização do nosso país, o Brasil urbano, como ocorreu essa transformação, as pessoas que vieram do campo para a cidade, crescimento das cidades, os problemas que isso causou. Foi assim? Então hoje a gente vai estudar a indústria no nosso país, que também está relacionado, né, ao fator da urbanização, certo? Então, a indústria no Brasil, infraestrutura do país, e vocês vão fazer a atividade. Após a aula, tem as atividades, páginas 32, 36 e 37 do livro, e do caderno de atividade, somente essas que estão especificadas. Tia não passou páginas completas. Do caderno de atividade, tia passou questões que vocês precisam resolver, certo? As mais importantes. Na página 15, eu quero a questão 3 e a 4. Na página 17, eu quero a questão 6, a letra A e a letra B. E na página 18, a questão 7. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula: conhecer os tipos de indústria e os fatores que influenciam a localização das indústrias no Brasil. Então, a gente vai entender que uma indústria, ela não fixa em um local por acaso. Essa localização tem todo um estudo, né, por trás desse processo até a indústria chegar a ser localizada. E também vamos compreender as infraestruturas, transporte e energia, que são estabelecidas no Brasil. Que é a indústria? Indústria corresponde ao setor secundário da economia. Relembrando, nós temos os 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Estou revisando com vocês. Que o setor primário, ele é responsável pelas atividades relacionadas ao campo, né? A produção de alimentos, agricultura, pecuária, lembram? Extrativismo. Então, o setor secundário, que a indústria faz parte do setor secundário, que é o segundo setor da economia, e por último, o setor terciário, que vai ser a prestação de serviços, certo? O primário produz, o secundário transforma essa matéria-prima e o terciário é quem faz o quê? A etapa final, que vende, quem presta o serviço a nós consumidores, não é assim? Só revisando um pouquinho, então vamos para a aula. A indústria corresponde ao setor secundário da economia, é responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias. Então lembrei, né? O milho, por exemplo, cultivado lá no campo, faz parte do setor primário. Esses grãos vão ser passados para a indústria, lá no polo industrial, seja ela localizada no campo ou na cidade. E essa indústria vai fazer a transformação do milho em quê? No produto final, na farinha de milho, né? Que esse produto vai ser comercializado até chegar nos supermercados e nas nossas casas, não é assim? Então, de acordo com suas características em relação à forma de produção, as mercadorias produzidas, podemos classificar a indústria em 3 categorias. Vamos ver quais são elas. Só lembrando um pouquinho de história,
A gente vai ver o processo de industrialização lá do início do nosso país, para que a gente compreenda melhor essas categorias atualmente. Começando pela crise do café e a industrialização. Tudo começou, né, nesse período. Embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, como o da Primeira Guerra Mundial, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso a partir de 1929. O que ocorreu nessa época? Com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, essa crise reduziu bastante as exportações de café, que era a principal atividade econômica do nosso país naquela época. Só revisando um pouco de história para vocês. Dessa forma, o café permitiu a acumulação de capitais, dinheiro, que serviram para implantar toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial. Nós vamos ver ao longo da aula que a indústria, para ser localizada em um ponto estratégico, ela precisa também de toda a rede de infraestrutura que vai atender às suas necessidades, certo? Primeira categoria, as indústrias de base. São responsáveis pela transformação de matérias-primas e produtos que, em geral, passarão por outros processos em outras indústrias. Por isso o nome, indústrias de base. Vai fazer a primeira parte do processo de industrialização, entenderam? As indústrias intermediárias ou de bens de capital são aquelas que produzem equipamentos, máquinas e materiais que serão utilizados por outras indústrias também. Nós temos aí uma imagem do nosso material, que são trabalhadores manuseando ferro fundido em moldes para a produção de peças. Observa a legenda. Trabalhadores manuseiam ferro fundido em moldes para a produção de peças. Então, qual é a categoria dessa indústria? Vocês já devem estar respondendo aí, porque já foi explicado no slide. E a segunda imagem, trabalhador na linha de montagem de motores de automóveis. Ele já está com o carro montado aqui? Ou ele está montando uma parte do carro, gente? Trabalhador na linha de montagem de motores de automóveis, certo? Qual é a categoria que pertence a esse tipo de trabalho aí? Vocês também já estão respondendo, que eu sei. O outro tipo são as indústrias leves ou de bens de consumo. Nesse tipo de indústria são produzidos os bens que nós consumimos e utilizamos, sendo responsável por uma classificação aí em dois grupos, né? Sendo possível classificar em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Quais são os bens de consumo duráveis? E a gente classifica carro, eletrônicos, eletrodomésticos, certo? A gente classifica como bens de consumo duráveis, que tem uma maior durabilidade, né, tia? Que dura mais. E os não duráveis? Podem ser os alimentos, os medicamentos. Claro, todo mês eu tenho que fazer a feira da minha casa, né? Porque aquela que eu fiz eu já consumi. Então é um bem de consumo não durável. Sempre que eu estiver doente, que alguém da minha família adoecer, eu vou ter que comprar o medicamento, certo? Próprio àquele tipo de tratamento. Então, é um bem de consumo não durável, entenderam? Enquanto países asiáticos investiram em plataformas de exportação, né, o ramo da indústria, o objetivo desses países era competir com o mercado externo, produzir para vender. O Brasil buscou produzir internamente, o que antes era importado. E aí desenvolveu aí a política de substituição de importações. Vejam a diferença, né? Países asiáticos como China, Japão, eles produziam, foco, produzir para vender, exportar. O Brasil foi pelo outro caminho. O Brasil buscou
Com o processo de industrialização, ele buscou produzir o que antes ele comprava, para substituir essas importações. Entenderam? E aí eu tenho uma imagem do nosso material, uma esteira de produção em fábrica de calçados, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Perguntando a vocês, qual é a categoria e que bens de consumo é esse? Duráveis ou não duráveis? Respostas. Sei que vocês já sabem classificar aí. Continuando com a história da nossa indústria, em 1930 e 1956, a industrialização do país caracterizou-se por uma estratégia governamental de implantação de indústrias estatais nos setores de bem de produção e de infraestrutura. E eu tenho aí as imagens de algumas dessas indústrias estatais, ou seja, indústrias que são administradas, gerenciadas pelo poder público, pelo governo, não é assim? Aí tem várias imagens desse período que o Brasil passou por essa caracterização. Tem a Chesf, tem a Fábrica Nacional de Motores, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, que atualmente algumas delas já sofreram privatizações. Esse é assunto para a gente discutir mais adiante. Atualmente, a maior produção brasileira está concentrada nas cidades. Em 2015, a atividade industrial gerou cerca de 1,122 trilhões, o que corresponde a aproximadamente 19,2% do PIB do país. Relembrando, PIB, Produto Interno Bruto, tudo que o país produz. Então, essa atividade foi responsável por 19,2%. Isso são dados de 2015, certo? Para produzir, as indústrias necessitam de matéria-prima e de geração de energia. Gente, não funciona uma máquina se você não ligá-la à tomada, né? Isso é fornecimento de energia. Eu também não vou ligar a máquina para ela produzir se não tiver a matéria-prima do que ela é capaz de fabricar. Então, elementos essenciais para as indústrias: matéria-prima, fornecimento de energia, certo? Consequentemente, toda atividade industrial implica em algum tipo de impacto industrial, impacto ambiental. Seja ele de maneira direta ou de maneira indireta. Vamos lembrar do lado negativo, né, tia? Porque produção de alimentos, geração de emprego, geração de renda, tudo isso são pontos positivos, certo? Mas a gente não pode esquecer, né, que uma produção de uma indústria de grande proporção também vai gerar um impacto ambiental, certo? De forma indireta, direta ou indireta, seja ela qual for. E o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, né? Então, para minimizar os impactos ambientais, a gente pode economizar o consumo de energia, já que a gente não pode evitar, né, de produzir sem energia, mas a gente pode reduzir o consumo, já é muita coisa. Construções de prédios sustentáveis também é outra medida, é outra ação que pode minimizar. Condições mais justas aos trabalhadores e tratamento mais adequado aos animais e etc. São algumas ações que eu elenquei para vocês, para a gente pensar em reduzir esse impacto, já que a gente não pode evitar. Na produção industrial tem que haver o impacto ambiental, sim. Os certificados ambientais foram criados para assegurar que as empresas realmente atendam a tais medidas. Então, é como se fosse um termo, né, que a empresa se responsabiliza, que vai minimizar os impactos. A indústria não pode parar, não posso deixar de produzir, mas eu posso contribuir com a redução desses impactos no meio ambiente. Não posso? Então, para isso, foram criados os certificados ambientais.
Um exemplo desse certificado é o selo FSC, concedido às indústrias dos setores madeireiro e de móveis que utilizam métodos sustentáveis de produção do início até o final dos seus processos. Então, a empresa que possui esse selo, ela está se comprometendo que vai produzir, mas de forma sustentável, de forma que não impacte tanto o meio ambiente, certo? Nós temos esse selo no nosso material positivo, vocês podem verificar aí no material de vocês, certo? Então, isso significa que a editora Positivo, o nosso material, é um material produzido que respeita, né, o meio ambiente. Então, de maneira sustentável, que não impacta tanto o nosso meio ambiente. Interessante, não é? Então, sabemos que os grandes produtores, as empresas de papel, celulose, móveis, precisam de muita matéria-prima para que essas indústrias não parem de produzir. O nosso livro, quando chega na nossa casa, né, novinho, bonitinho, a gente sabe que ele passou por um longo processo até chegar na nossa casa, ok? E que para fazer todas essas páginas, esse papel, ele saiu de onde? Teve que sair das árvores, não foi, tia? Foi. Mas, de que forma? Essa empresa tem compromisso com o meio ambiente? Ela está produzindo de maneira sustentável? Está. Olha aqui o nosso selo, né? A marca de gestão florestal responsável significa que ela tem compromisso com o meio ambiente. Então, e eu sempre digo isso para vocês na sala. Por isso que muitos reclamam: tia, nosso material é caro, tia, realmente já tem que comprar outra apostila. Sério. A gente entende que o preço não é bem acessível, mas a gente entende que você está consumindo um produto, está utilizando um produto que você não está preocupado que as árvores que foram utilizadas para a fabricação do seu livro, a ausência dessas árvores vão impactar no meio ambiente. A gente tem consciência disso. Fica tranquilo desse nosso papel quanto ao meio ambiente, não é assim? Porque o processo de produção de forma sustentável, ele requer mais capital, ele requer mais dinheiro para que essa indústria permaneça com esse compromisso. Então, por isso que o livro, quando ele está prontinho para chegar na nossa casa, ele vem com um preço mais alto, porque até da fabricação dele, do início da fabricação até o produto final que chega na nossa casa, houve um investimento maior. Por quê? Porque ele estava preocupado, compromissado com o meio ambiente, certo? E tem várias outras empresas que a gente pode citar como exemplos de empresas que seguem esse compromisso, ok? A distribuição das indústrias brasileiras até 2013. Então, observando o mapa que está no material de vocês, que reproduziu aqui no slide, para a gente conversar um pouquinho sobre esse mapa, temos aí a representação do nosso território brasileiro e a distribuição das indústrias por esse território. Observando a legenda, a gente tem número de empresas. E aí, o símbolo maior, do maior até o menor, vai representar como essas empresas estão distribuídas. Vocês lembram que lá no início da aula, que eu falou de localização das indústrias, que as indústrias não se localizam em um local qualquer? Precisa de todo um estudo e uma estratégia para que aquela área esteja adequada a receber uma indústria, certo? Observando os estados, vou perguntar para vocês, eu sei que vocês já estão respondendo aí, em que parte do nosso território, qual a região que tem maior concentração de indústrias? A setinha aqui está indicando essa região. Eu sei que vocês já sabem responder aí, certo?
temos indústrias localizadas em todo o território, não temos, filho? Quase todo o território brasileiro, né? Em uns estados com empresas maiores, de maior porte, e outros estados com menores, né? Assim? Mas aqui está a distribuição de todas elas, certo? Vamos entender sobre essa localização? Localização das indústrias. Além da infraestrutura de transporte, diferentes fatores influenciam nessa localização. Como eu disse para vocês, não é chegar e dizer, eu vou montar minha indústria na região sul e pronto. Precisa de todo um estudo, um planejamento, uma estratégia para ver se aquele local, se aquela área vai corresponder mesmo, né, à instalação daquela indústria. Não é assim? Então vejamos alguns exemplos. Primeiro, para que essa indústria se desenvolva, né, com sucesso positivo, ela precisa de mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima e incentivos governamentais. Vamos ver cada item desse. Mercado consumidor, ou seja, é a proximidade com a relação aos consumidores, sejam eles os consumidores finais ou os industriais, que vão receber o produto daquela indústria para revender. Seja os consumidores finais, que somos nós, se a indústria vai produzir para vender direto para o consumidor da sua casa, ou se ela vai produzir para vender a outra indústria. Isso é mercado consumidor. O outro item a ser analisado é se naquele local ele possui mão de obra suficiente para atender às necessidades daquela indústria. Ou seja, força de trabalho qualificada e de menor custo. Também eu não posso sair contratando meus operários sem saber se eles estão preparados, qualificados para trabalhar na minha indústria. Não é assim? Então eu preciso saber da qualificação de cada um, se vai dar certo, né? Para poder ele ser contratado. E essa mão de obra também, ela tem que ser de menor custo para não impactar o orçamento da minha indústria. Se eu for pagar um salário muito alto aos meus operários, eu corro o risco de não arcar com as outras despesas, os outros compromissos, não é assim? O terceiro item, indispensável também, é a matéria-prima. Disponibilidade e proximidade em relação à matéria-prima. Minha indústria é de papel, de celulose, mas eu preciso saber se naquela localização eu vou ter áreas verdes que me forneçam as plantas para a fabricação do meu papel, não é? Se está próximo também a essas áreas, porque se eu localizar minha indústria em uma área muito distante da matéria-prima, eu vou acabar tendo um custo muito alto para fazer com que essa matéria-prima chegue até a minha indústria. E isso também não vai ser satisfatório para o desenvolvimento da indústria, certo? E o quarto item são os incentivos governamentais, gente. Isso é um dos itens mais importantes também para a localização da indústria. Por quê, tia? Porque a oferta por parte dos governos atrai muitas indústrias, uma vez que esse tipo de benefício pode reduzir ou eliminar os impostos. Olha, essa é a questão industrial que a gente vai tratar com mais cuidado, mais profundidade no 8º ano. Mas eu já vou antecipar um pouquinho para vocês desses assuntos, porque essa questão dos incentivos governamentais, eles são determinantes para que uma indústria se localize naquele determinado local. Se eu não tiver a assistência do governo, o auxílio para essa implementação, eu também não vou conseguir que a minha indústria se localize, se desenvolva ali. Os incentivos é justamente para reduzir os impostos, que acabam sendo muito, muito altos sobre uma indústria. E se eu for pagar todos os impostos sem uma redução por parte do governo, eu também não vou conseguir comprar matéria-prima e pagar os meus funcionários. O dinheiro vai ser só para pagar os impostos. Aí também não vai dar certo, não é, tia? A indústria também não vai conseguir sobreviver
certo? Então, por isso que os incentivos governamentais, praticamente eles determinam se aquela indústria vai se desenvolver ali ou não. Esse auxílio do governo, essa ajuda, ela vai ser determinante na sobrevivência dessa indústria em determinada área, certo? E o outro fator é a infraestrutura. O que é a infraestrutura? É o conjunto de elementos e instalações necessárias ao andamento das atividades humanas. Então, para uma indústria que se implanta num local, numa área, ela vai precisar de uma rede de infraestrutura que atenda também a todas as suas necessidades. É necessário renovar e ampliar a infraestrutura desse local para que ele receba essa indústria, de acordo com o crescimento populacional e também o crescimento econômico. Então, é um fator determinante para o desenvolvimento do país. Eu vou precisar de estradas, e estradas em boas qualidades, né? Energia, como eu falei, disponibilidade de água, rede de esgoto. Toda essa infraestrutura vai ter que atender a essa demanda. Uma indústria, como a gente viu das aulas passadas, quando ela se implanta em uma área, a primeira coisa que ocorre, além da mudança territorial, vai ocorrer esse crescimento populacional. Por quê? Porque as pessoas vão em busca de emprego. Então, há uma transformação muito grande. E a infraestrutura, ela deve estar preparada para receber essas pessoas, né? Para essa transformação, para que essa transformação seja satisfatória, certo? Então, trata desse fator. Esse fator é determinante para o desenvolvimento. Promovendo o aumento da produtividade, se tem uma boa estrutura, também vai ter um aumento na produtividade, vai ter um crescimento no comércio e, consequentemente, um crescimento do consumo desses produtos, certo? E o outro fator, transporte. O setor de transporte também é fundamental para o desenvolvimento da economia de um país, pois os veículos e as pessoas precisam circular com facilidade, a custo baixo, pelo território. Para mim chegar até a indústria, né, no meu horário de trabalho, eu preciso de, como eu falei, uma boa estrutura, uma estrada de boa qualidade e um transporte também que seja rápido, que seja ágil, que não me faça chegar atrasada. Então, aí é que entra a questão do transporte no desenvolvimento também do país, no crescimento dessa área. E esses transportes, eles estão classificados em rodoviário, ferroviário, hidroviário e aquaviário. Não só as pessoas, como também as mercadorias precisam ser transportadas, né, gente? Tanto matéria-prima como o produto já produzido da indústria. Então, o rodoviário é o que é mais utilizado no nosso país. O mais caro também, e está associado também a diversos acidentes, e muitas vezes até fatal, né? Mas é o que é mais utilizado. Um grande exemplo do transporte rodoviário que temos no nosso país é a BR-116. A BR que passa aqui na nossa cidade. Então, BR-116 é um tipo de rodovia, né, transporte rodoviário, que interliga o país, que leva e traz pessoas e mercadorias de diferentes estados do nosso país. O segundo tipo é o ferroviário. Através de ferrovia, as estradas de ferro, como a gente chama, não tem muito investimento no nosso país, né? Como a gente viu, o mais utilizado é o rodoviário. O terceiro, o hidroviário, são através dos portos, dos navios, que levam e trazem também pessoas e mercadorias. E por último, o aquaviário. Ele representa menor custo, consome menos energia, indicado para grandes quantidades, engloba o transporte fluvial, dos rios, marítimo, né, dos mares, dos oceanos, e o lacustre, que são dos lagos, certo? E o transporte aéreo, uma importância, né? No início desse século, o crescimento econômico ocorrido no país ampliou também o uso dos transportes aéreos.
Dessa forma, são necessários investimentos nos aeroportos do país. Vamos exemplificar. Se um aeroporto que recebia 4, 5 voos por dia, tem uma certa estrutura para receber aquela demanda, né? Esse mesmo aeroporto passou a receber 10, 15 voos por dia. Claro que vai ter que haver um investimento, uma mudança nesse ambiente para se adequar ao crescimento. Passou a receber mais voo, também vai ter que melhorar o seu investimento e sua estrutura. É assim? Recentemente, a administração vem sendo concedida a empresas do setor privado, desobrigando o governo a fazer esses investimentos, que antes era só de responsabilidade do poder público, do governo. Agora, o que é que o governo está fazendo? Ele já está entregando a administração desses aeroportos a empresas privadas, e essas empresas vão ficar responsáveis por cuidar desses investimentos, certo? E a energia? Tudo que é produzido utiliza energia. Assim, seu custo é um fator que influi diretamente sobre o preço daquilo que consumimos. A ITIA fez um esquemazinho só para ficar melhor da gente compreender. Se eu tenho energia mais barata, eu também vou ter uma produção mais barata. Essa produção mais barata, por sua vez, vai ser mais acessível à população. Por quê? Porque ela não está no preço menor. Então, mais gente vai poder comprar. É assim? E essa oferta e essa procura vai gerar maior competitividade nos mercados internacionais. Entenderam aí? Como é simples? A energia é mais barata, a produção também vai ser mais barata, o acesso à população vai ser maior e a competitividade no mercado também será maior. Os principais impactos, agora, vamos lá. Os impactos ambientais gerados pelas hidrelétricas. Nós sabemos que grande parte da energia utilizada no nosso país vem das usinas hidrelétricas, né? Essas usinas construídas, por sua vez, vão ocasionar aí um grande impacto na natureza, no meio ambiente, seja as inundações ou os alagamentos de grandes extensões, muitas vezes até áreas com florestas. E essas áreas são inundadas para represar essa água, para a geração da energia, né? E a gente acaba perdendo aí essa biodiversidade do local. Esse é um dos grandes impactos gerados para a produção da nossa energia. Nós temos aí o gráfico que mostra a geração de energia elétrica por fonte no Brasil, dados de 2016, Tia só retirou do material, né? Vocês podem analisar aí junto com a Tia na apostila. E ele diz que, de acordo com o gráfico, são 7 as fontes de energia mais utilizadas no Brasil, classificadas de acordo com a capacidade de renovação. Observando o gráfico e as cores, vamos lá para as fontes de energia. Observa a legenda, como a Tia sempre faz, certo? Então, o gás natural, o carvão mineral e o petróleo constituem fontes de energias não renováveis, pois se originaram em processos naturais que levaram milhares de anos para ocorrer. Portanto, são finitas, assim como os elementos radioativos usados nas usinas nucleares. É uma fonte de energia? Sim. Mas ela pode acabar? Sim, também. Certo? Vamos aqui à energia nuclear, que a Tia citou. A energia nuclear, essa partezinha aqui, responsável por 2,4%, observando o gráfico, produzida no país, vem de uma central nuclear denominada Almirante Álvaro Alberto, localizado na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Nela, há 2 usinas em funcionamento, que é chamada de Angra 1 e Angra 2, certo? Uma terceira está em construção, para ser denominada Angra 3. Enquanto Angra 1 está em operação comercial desde 1985, a Angra 2 está desde 2000, desde o ano 2000 que ela
já opera na geração dessa energia, certo? A construção de Angra 3 foi paralisada. Por quê, tia? Porque não foi concluída essa construção? Sim. Por que será? Gente, a energia nuclear é uma fonte de energia considerada perigosa. Então, as duas usinas que já estão em operação não mostraram muito lucros, além do perigo dessa produção de energia. Por isso, eles decidiram parar o andamento da terceira usina, certo? A terceira unidade que estava em construção foi paralisada. Por quê? Vamos ver as razões. Por várias razões, dentre elas a quantidade de energia produzida, considerada pequena. Então eles acharam que não valia a pena tanto investimento para concluir e paralisaram, certo? Contudo, no mundo todo, o receio de acidentes nucleares sempre coloca esse tipo de fonte como potencialmente perigosa, que eu falei para vocês. Por quê? Vocês vão ver esse conteúdo no 8º ano, né, de energia e os acidentes que marcaram a história do mundo com esse tipo de energia. Só adiantando para vocês, né, no Japão ocorreu um acidente com esse tipo de energia que foi destruidor para o país. Então, é uma fonte de energia considerada perigosa e no Brasil ela não estava dando muito resultado, muito lucro. Por isso eles paralisaram a terceira usina. Só que as outras duas que já foram construídas, elas continuam em operação, certo? Então vamos para as energias renováveis que temos no nosso país. Nós temos fontes de energia renováveis que podem ser utilizadas, né? Como a gente sabe, as energias renováveis é uma fonte limpa que se renova e que pode custar menos prejuízo para o meio ambiente, para nós também. Temos a energia solar. Nós sabemos que o nosso país é um país com muita incidência solar. Estamos localizados aí próximos da linha do Equador, recebemos sol o ano inteiro. Então, por isso, partes do nosso território recebem essa incidência solar quase o ano inteiro. Por isso, é uma fonte de energia que pode ser utilizada no nosso país. E essa imagem que eu peguei do nosso material é também do Ceará. Fico muito lisonjeada, né, quando o nosso material traz as imagens do nosso estado. E aqui ele diz geradores no Parque Eólico de Paracuru, Ceará. Então, uma fonte de energia renovável que vem crescendo no Brasil. Que tipo é essa? A energia eólica. Porém, ela ainda representa menos de 20% da nossa geração, mas já é muita coisa, certo? Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Tenham uma boa semana, façam as atividades e até a próxima aula, certo? Tchau!